Bora! Bom, vamos a mais uma entrevista do RN Entrevista, da temporada Liderando Líderes na Transformação e Cultura na Era Digital. Tivemos aqui com pessoas com diferentes pontos de vista dentro desse contexto. E hoje a gente vai trazer um consultor de inovação e agilidade, também neurocientista e professor, para trazer e agregar novos olhares aí para esse tema que é tão relevante, tão atual. Então, eu quero que você se apresente, Vitor, para a gente começar aí a nossa entrevista. A gente vai te perguntar muita coisa boa. Obrigado, Renata, Sandra. Prazer enorme estar aqui e fazer parte desse seleto grupo, desse time, né? Eu gosto de falar mais time do que grupo. Time é mais agregador e que passou por aqui trazendo conhecimento e, na verdade, é sempre a oportunidade de aprender também. Bom, eu sou consultor de inovação e agilidade, eu sou head de inovação e agilidade da Verity, grupo focado em transformação digital. E ao longo da minha carreira eu descobri que o mais importante para a gente efetivamente transformar qualquer coisa é compreender sobre os seres humanos. Então, mesmo sendo designer, tenho pós-graduação em design, eu entendi que a realidade toda, inclusive do próprio design, é sobre pessoas, não é sobre criar coisas bonitas. Isso é só um detalhe. Tudo bem que detalhe faz a diferença. Mas, entendendo esse contexto, eu mergulhei no universo da gestão de pessoas, fiz um MBA em gestão de pessoas, fiz uma pós em neurociência, mergulhei no universo antropológico bem profundo e, depois de tantas coisas conectadas com os seres humanos, eu descobri que o que eu estava fazendo era efetivamente transformar as possibilidades daquilo que as pessoas faziam daquela forma e que tinha um tipo de resultado para algo que fosse mais potencializado para o mundo em constante transição. Então, eu vi que foi uma construção naturalmente passo a passo, mas que mostrou para mim que a resposta sempre estava lá, era sobre pessoas. E nesse caminhar aí, eu passei por diversos projetos de transformação cultural, transformação digital, transformação ágil. Todos eles se conectam de alguma forma, né? E isso me fez também despertar, logo bem no início, uma vontade muito grande de compartilhar. Então, me tornei professor. Hoje dou aula em dezenas de lugares, inclusive no curso que a gente está junto, né, Renata? No Professional Leader. E depois de tantas coisas, eu pensei, cara, é muito legal a gente ter essa oportunidade de estar aqui conversando, porque cases precisam ser colocados, precisam ser contados. E cases daqueles que deram certo e aquilo que não deu tão certo assim. Então, a gente tem que falar um pouquinho mais sobre aquilo que funciona e aquilo que não funciona. E isso se tornou parte da minha missão. Então, bora lá que eu tô animado. A missão é nossa. Então, conta aí um pouquinho essa semana aí, vamos lá, atemporal, né? Em julho de 2020, o Vitor, ele conclui um ciclo que eu quero que você conte aqui sobre o Agile Hacking, que é um curso que ele criou. E eu fui a primeira a ver o post dele, foi bem na hora, assim, ele super emocionado, assim. O que eu acho bem legal em você é que você, assim como a gente tem isso, acho que por isso que a gente se curte. Nós três aqui, o olho... Bota muita vibração, né? Muita energia. Né? E eu peguei o Vitor, ele super espontâneo, eu gosto disso, a gente é assim aqui também, falando da emoção dele estar concluindo, né, um curso com um grupo. E eu queria ouvir um pouquinho dessa experiência e as reações das pessoas também, eu percebi que muito gratas e muito, muito animadas com o processo, né? Então, parabéns. Agora conta pra gente, que eu fiquei super curiosa. Do Agile Hacking. O Agile Hacking se tornou a materialização de um sonho bastante antigo, porque o que acontece? Quando a gente fala de transformação, eu trabalho muito com a condução cultural, transformação cultural de empresas para uma realidade ágil. E isso, né, através das experiências que eu já vivi, de grandes empresas no Brasil, outras menores, mas com a sua devida relevância, eu decidi compartilhar com as pessoas o que eu faço. Cara, o que você faz, Vitor? O que você faz para você ter êxito nesses processos de transformação que são longos? Muitas vezes você vai se frustrar, mas que até, acho que isso não é novidade para ninguém, uma das profissões mais frustrantes é a de consultor, né? Você recomenda tudo que tem que ser feito e ninguém faz. Quando você vai embora, você volta, não tem case, porque nada aconteceu.
Então, eu passei por isso, mas passei pelo outro lado também. Já vi muita coisa boa acontecendo e eu comecei a despertar essa vontade de compartilhar exatamente o que eu faço. Então, eu montei um programa, uma formação intensa, são 3 meses de duração, em que eu compartilho exatamente o Vitor desmascarado, o Vitor nos bastidores, conduzindo um processo de transformação ágil dentro de uma organização cultural, né, focado na agilidade. E que esse processo ele é repleto é uma montanha-russa, né? Tem altos e baixos. Então, eu descobri, através de muita experiência, de muitos exercícios práticos, algum caminho, na verdade, alguns caminhos para você começar uma revolução ágil dentro da organização, mas não tocando do ponto de vista metodológico, que é o que a maioria das pessoas fazem e por isso fracassa. E eu já fiz isso e eu sei que fracassa. Então, quando você tenta colocar agilidade numa organização a partir de método, você não fez o ponto mais importante, que é apresentar para as pessoas qual é a maneira que elas precisam pensar e, mais importante, é por que elas precisam pensar de uma forma diferente, já que o mundo é uma constante metamorfose. Então, a gente precisa ter uma mudança comportamental e ela só vai existir a partir de uma mudança de pensamentos e que, por conta disso, você consegue encaixar métodos, encaixar práticas, encaixar técnicas e ferramentas. Mas o mundo começa, ao longo do tempo, começa exatamente o contrário, começa nas práticas, nos métodos, nas ferramentas. E aí começa, vai super bem, até, sei lá, passa 6 meses, 1 ano, você fala, cadê o resultado? Não tem, porque as pessoas não mudaram a forma de pensar. E aí tomba. Então, práticas ágeis são muito legais. Só que mais legal ainda é ter uma condução orgânica da cultura sendo ágil de verdade. E isso leva mais tempo, na verdade, tem todo um processo, porque você está lidando com mente humana, né? Não é simplesmente um processo racional. Então, quando eu me entendi fazendo esse tipo de transformação guiada pela cultura e pelo comportamento, guiada pelo comportamento e pensamento, falei, cara, eu preciso compartilhar isso, porque isso está trazendo resultado, isso está fazendo sentido, as pessoas estão organicamente se tornando mais ágeis. O que eu faço? E eu comecei a modelar, o que eu tenho feito? E eu sistematizei isso num framework de transformação cultural. Porque o que eu percebi é que, da mesma forma que eu fazia transformação cultural focada em agilidade, a transformação cultural, eu estou mexendo com a mente humana. E o meu repertório, orientado pela psicologia, pela antropologia, pela neurociência, eu faço uma pós em psicologia também, né? Mesmo sendo designer e trabalhando com TI desde que o mundo é mundo, desde que eu estou no mundo. Então, eu trouxe esse lado todo e falei, cara, tem um negócio diferente aqui. E esse meu sonho de compartilhar era exatamente buscando, levando para pessoas um atalho para o êxito. Não significa que da mesma forma você vai chegar lá, mas existe algum caminho, e esse caminho já foi traçado, e eu repeti de alguma forma esse caminho, eu reproduzi de alguma forma, reprisei aquele modelo. Então, quando eu consegui sistematizar o que eu fazia de maneira orgânica, eu tive esse momento, essa reflexão de que aquilo era possível ser compartilhado e poderia alcançar mais pessoas e, no fim das contas, mais empresas terem resultados de uma cultura efetivamente ágil. Que o que a gente encontra por aí é muito mais blá, blá, blá do que resultado. Você fala que é ágil, mas, cara, ágil não é botar Kanban na parede, né? Não é. Então, eu queria trazer esse outro lado. Eu queria trazer um outro lado, além de certificação, além do mundo utópico da agilidade que você vê num curso de Scrum, que eu amo, tá? Só para deixar isso bem claro. Só que tem um outro lado da moeda ali que não é tocado. E era esse lado que estava faltando e que eu vim preencher. Então, a Agile Hacking, ele teve essa estrutura, uma turma inicial, e 30 pessoas loucas acreditaram, confiaram em mim. Algumas já conheciam o meu trabalho, algumas já tinham sido minhas alunas, propriamente dito, já tinham sido meus alunos. Outros já tinham participado do projeto comigo e queriam se aprofundar, e outros que nunca me viram. E foram lá e acreditaram. Então, ao longo desses 3 meses que eu libero, cada aula é uma sprint, cada semana é uma sprint de conhecimento, como eu falo. E aí eu libero aulas nesse cronograma de 1 aula por semana, e ao final de 3 meses, quando eu vejo a galera empolgada, super com um mindset completamente diferente, pessoas já tendo resultado, pessoas no Peru, atuando em projeto no Peru, que pegaram tudo que eu apresentei, e inclusive ferramentas que eu criei, e fizeram uma conversão na língua, né, no idioma, e começaram a usar, tendo resultado. Eu falei, cara, que legal, esse negócio está tomando o mundo. Então, quando a gente fez a conclusão da turma, a galera
puta, amou, né? E deu feedbacks emocionantes. E eu não tenho a menor vergonha de falar que eu me emocionei, vi as lágrimas quando eu vi alguns comentários. A gente tem um grupo que eu criei, o Agile Hacking Club. Aliás, tem um detalhe, né? Por que Agile Hacking? Porque eu descobri que era possível hackear a cultura de uma organização. E, por isso, compreendendo fatores humanos, né? Posso falar isso depois. Mas eu criei o Agile Hacking Club. E o cara que passa por essa formação, ele faz parte de um grupo seleto que vai ter uma experiência continuada ali. E aí, quando a gente estava conversando no nosso grupo, os comentários do pessoal naquele privado, assim, foram emocionantes. E eu decidi gravar aquele vídeo, postei lá no LinkedIn, postei nos stories do Instagram, e foi bem legal. Então, assim, foi a materialização de um sonho que foi uma validação de uma hipótese que eu trabalhei com muita dedicação e carinho, que foi coroada ao final e que certamente não para ali, que vem turma nova em breve. Isso, não tem dúvida. É o que o mundo precisa, né? Seguinte, Excelente. dá um spoiler pra gente. Assim, como é que você está trabalhando a quebra dos paradigmas na mentalidade das pessoas para que elas se abram a esse aprendizado? Que paradigmas você entende que precisam ser quebrados assim no setup, sabe, de cara? Uhum. Ou se isso não acontece de cara, isso é um processo. Qual é o teu ponto de vista? A questão é, a gente está muito acostumado a ver processos de consultoria orientados pela razão. Lógico, a gente tenta sistematizar a razão para a gente ter mais propriedade, previsibilidade sobre o que a gente vai fazer, para a gente montar um projeto que a gente consiga precificar, ser compreendido pelo cliente e então a coisa andar. Só que o ser humano é previsivelmente irracional. A gente tem, isso inclusive é o nome de um livro do Dan Ariely, um dos meus grandes mentores platônicos, né? Acho que autor de livro também pode ser seu mentor, e alguns foram para mim. E quando eu começo a entender que o ser humano ele tem características psicológicas, né, e químicas fundamentadas na como o cérebro funciona, que é muito mais difícil a gente romper paradigmas pela razão. O que eu quero dizer? Não basta eu virar para uma pessoa e falar, faça deste jeito, porque este é o jeito que faz sentido. Por mais que eu mostre evidências, por mais que eu mostre a causa e a consequência, o ser humano é péssimo em ter essa disciplina. A gente precisa de algo mais. E muitas vezes, algumas pessoas, de fato, vão se sentir tocadas por uma palavra de incentivo, uma palestra de sensibilização, sabe quando a gente tem aquela motivação de alguém que fala muito bem, que se expressa de uma maneira fantástica, que une pontos de uma maneira sem igual, e aquilo é muito legal, só que aquilo vai ter durabilidade curta. A vida útil naquilo na mente da pessoa é curta, porque o ser humano tem uma escada de inferências, tem uma construção mental que chega num momento que por mais que você seja estimulado e você reage a estímulos, né, suas ações são derivadas do que você pensa e, portanto, é o que leva à atuação, e aí as emoções levam à ação, a gente tem o nosso repertório passado. O nosso repertório passado constitui as nossas crenças. Vocês sabem muito bem disso, lógico. E aí as nossas crenças, elas alimentam recursivamente os nossos comportamentos. E isso gera o hábito. Então a gente fica lá, por mais que eu chegue num lugar e fale coisas muito inteligentes, façam muito sentido, muito coerentes, as pessoas têm um repertório passado. Aquele repertório passado, ele está incrustado há tanto tempo que ele é muito mais forte do que qualquer coisa bonita e nova que eu chegue lá e fale. Porque eu sou novo no repertório da pessoa. E aí onde que eu quero chegar? A gente tem que ir entendendo isso. Não adianta ser racional no processo de mudança. Para algumas pessoas isso pode dar certo, para a maioria não vai. Então, o que você tem que fazer? Compreender a arquitetura da mente humana. Eu ensino isso no Agile Hacking. A arquitetura da mente humana é dividida em vários fatores ali que influenciam as nossas decisões. Mas tem uma das coisas mais importantes que a maioria das pessoas esquecem quando vão conduzir processos de transformação cultural ou fazer mudanças a si próprio, é que tem dois fatores. O ser humano ama o que é familiar e, de alguma forma, a gente tende a gostar um pouco menos do novo. A gente busca o que é familiar por conta da nossa relação histórica passada, a evolução do ser humano. Eu vou dar um exemplo. Para pensar que nossos ancestrais, os neandertais, ou todas as versões do ser humano passadas que passaram pela Terra,
Cara, para pensar que você tinha lá a tribo que andava pela floresta, estavam juntos e eles precisavam se alimentar e faziam isso caçando. Aí, de repente, não encontravam a caça, não encontravam o animal e eles comiam algum vegetal. Eles comiam vegetal e beleza, se alimentavam, passava bem, ok, seguiam a vida. Aí, um belo dia, eles encontram um vegetal que não é o que eles já conhecem. E aquele vegetal eles vão lá e experimentam. Se ele for um vegetal venenoso, sabe o que vai acontecer? Alguém vai morrer. E aquele que não comeu e que ficou vivo e ficou observando, ele criou uma condição mental olhando o seguinte: eu aproveitei, eu estou vivo porque eu só experimentei o conhecido. Quando eu fui experimentar o novo, eu morri. Ou alguém morreu. Isso é real, gente. A ciência prova isso. Então você fala que a familiaridade está no código genético, está no nosso DNA. Então a gente foi evoluindo e quando a gente entra na camada do século XXI, é o momento que a gente está sendo desafiado, nosso modelo mental construído geneticamente está sendo desafiado a pensar o familiar não é suficiente. Então, o medo, aparece quando a gente tem contato com o novo, quando a gente tem contato com o diferente, porque aquilo remete à nossa sobrevivência, enquanto que o familiar é o que nos protege. Muita gente vai falar, o cérebro foi constituído para te proteger e para te trazer sobrevivência. É isso. Só que tem um fator construído pelas nossas experiências ancestrais. Então, a gente viveu coisas lá no passado, num mundo muito mais inóspito, que o conhecido, o familiar, traz segurança. Por isso o cérebro aprendeu a viver dessa forma. Não é porque é assim que a máquina divina produziu desse jeito. Não é. A gente aprendeu a ser assim. Enquanto que o novo, ele traz uma espécie de rejeição pelo medo. Então, hoje, no pleno século XXI, o cérebro ainda valoriza muito mais o familiar e tende a querer um pouco do novo, porque só o familiar se torna um pouco, sabe, boring, é meio chato. Então, você quer um pouco do novo. Naquela época já era assim, né? Tanto que o cara experimentava uma planta nova. Mas a questão toda é, a gente tende a gostar muito mais do familiar do que o novo. E o que acontece quando você vai fazer a transformação cultural numa empresa, na maioria dos processos, bora botar o novo goela abaixo. Aí o cara quer botar um monte de coisa. Vou falar de agilidade. O cara quer botar Scrum. Aí, beleza, fez o processo de implantação do Scrum treinando pessoas. Acha que aquilo ali vai dar certo. Cara, vai chegar 1 ano, no máximo 1 ano. Eu te dou aí, essa é a letra cantada. Vai te dar 1 ano. Vai voltar, vai regredir. E talvez seja até pior, porque as pessoas criam um sentimento de, pô, gastei uma puta energia nisso aqui, mas agora eu vou ter que fazer o que eu fazia antes. Então, o sentimento não é só fazer o que eu fazia antes, é perder tempo no processo. E tempo é um ativo valioso nesse momento que a gente está, né? Sempre foi, mas agora mais ainda. Então, quando tu percebe que as pessoas não vão simplesmente aceitar o Scrum porque ele é um monte de coisa nova e você precisa introduzir poucos elementos novos, reprisando o familiar, porra, você tem um modelo de gestão de projeto que você quer que seja ágil, beleza. Mantém as coisas que estão ali, que funcionam, mantém algumas coisas até que não funcionam, mas mantém, porque as pessoas estão acostumadas com aquilo. Está dentro das crenças delas. E aí você introduz poucos elementos, poucas coisas. E aí, Vitor, com o tempo você vai evoluindo. Querido, eu estava pensando, eu vivi uma transformação digital por 3 anos numa grande empresa e aí tem algumas coisas muito ricas que você está falando, né? Essa questão da capacitação, a gente volta ao propósito, ao porquê, ao significado, né? Se as pessoas não entenderem exatamente por que e para que elas estão sendo treinadas e como é que a gente vai integrar o mundo da agilidade ao mundo tradicional, especialmente de desenvolvimento de projetos, se elas não tiverem confiança, na questão do errar e acertar, né, da experimentação, isso realmente vai por água abaixo. E outro ponto importantíssimo que você falou que eu queria sublinhar e te agradecer por estar trazendo esses pontos tão ricos, que é a questão da empresa inteira estar engajada nisso, porque se não tiver um sponsor, um apoio, se as pessoas, se os executivos top não estiverem fazendo também em sua tomada de decisão a inserção do Scrum, dos Scrums, do Safe, sei lá, ou outras metodologias, para que tudo se engaje, tudo se integre, não funciona, né, Vitor? E assim, eu sou uma pessoa que olha pela experiência, que primeiro, tudo isso que você falou é o ponto. Eu vou pensar destacar alguns
trechos aí do que tu disse também, ó, Sandra. Primeiro que o sponsor, ele é fundamental. Se você não tiver um patrocinador, tu fala para as paredes, então não adianta nada, esquece. A questão toda não é você ter... É porque no passado a gente via sponsor, em modelos de gestão anteriores, a gente via sponsor como o cara da caneta, né? A pessoa que assina. Não é esta bagaça que a gente está falando aqui. Cara, pode ser o Papa que assina se quiser, mas se o Papa não tiver comprometido em ser o que a gente está buscando, já era. Então, tem que ser um patrocínio legítimo de pensamento e comportamento. Esse é o patrocínio de verdade na transformação de uma cultura. Porque, cara, na boa, o que é cultura? Tem gente que fala que a cultura, cara, na boa, desprezo, mas com muita força, quando alguém me fala assim, porra, nossa cultura é legal, tem sinuca. Nossa cultura é legal, tem ping-pong. Nossa cultura tem tobogã. Isso aí não é cultura, na boa. Isso aí pode ser um componente que alimenta a cultura. Mas sabe o que é cultura? Pensa numa árvore. A árvore, uma macieira, ela dá maçãs, não dá? Agora, os maçãs serão bons ou não de acordo com as raízes. E as raízes você não está vendo. Elas estão embaixo da terra. Mas a planta tem que ser regada, ela tem que ter sol, ela tem que ter as condições apropriadas para que ela nutra, cresça forte, saudável, bonita e gostosa e saborosa. Então, o invisível, ele comanda o visível. E a gente vê método, a gente vê processo, a gente vê contrato assinado. Mas as pessoas estão dispostas a fazer aquela parada? Elas acreditam, elas confiam. Tu falou aí, Sandra, da cultura do erro, né? Da experimentação, que a experimentação sugere, ela permite, em algum nível, a falha. Para você aprender no mundo imprevisível o que funciona. A teoria é maravilhosa, mas é uma falácia, na maioria das vezes, dentro das empresas. Por quê? Que o comando, não vou nem falar de comando e controle, mas o modelo mental dos gestores que estão ali não permite esse tipo de abordagem, porque o erro é condenado, o erro ele leva a punição. Mas Vitor, isso não é tão verdade assim. Como não é? Vai no colégio, tira nota 4 no colégio para ver se você passa de ano. A gente é doutrinado a ter uma orientação mental que, se eu errar, eu vou ser crucificado. Já era. Então, eu preciso ter a gente tem que desafiar a sociedade a construir um modelo mental que ela nos ensina e que não cabe mais no século XXI. Eu tenho então, um ponto de vista. Momento... Eu queria dar um ponto de vista. Eu acho o erro da nota 4, eu acho que, assim, quando a gente não se prepara, né? Claro que a nota 4 não vai fazer de você uma pessoa, não qualifica se o aluno é bom ou ruim. Só qualifica que ele não se preparou para aquela prova. Tanto que quando ele estuda, a nota de 4 vira 9 fácil. Né? A não ser que ele tenha algum tipo de dificuldade real. Né? Na verdade, o 4 ele só espelha a preparação. Acho que a cultura do erro, vamos botar aí nessas mentalidades mais tradicionais, o erro não é bom. A experimentação é. E o erro, aí eu acho o seguinte, o erro proveniente de uma experimentação não é o erro, faz parte do processo. O erro é não experimentar. Agora, no processo já maduro, implantado, em que as pessoas erram por negligência, por falta de controle, por falta de gestão, esse é o erro que é inadmissível. Então, a gente qualificar um pouco o erro, sabe como é que é? Porque as pessoas acham, agora é permitido errar. Não, não é que é permitido errar, é permitido experimentar e num processo de experimentação, dentro de um ecossistema de inovação, de um projeto, onde isso faz parte do processo. Se você não errar, você não evolui. Né? Eu vou trazer um outro ponto de vista. Eu vou trazer um ponto de vista além desse também. Olha aí. Isso aí, a qualificação do erro, ela é perfeita. Agora, eu vou trazer um exemplo da minha época de colégio, que isso nunca saiu da minha cabeça. Eu tenho um amigo, a gente até não se fala um bom tempo, e numa aula de literatura, a aula de literatura sempre era uma das aulas mais temidas da minha turma, e era o último ano do ensino médio, e era temida porque as pessoas tinham receio do que ia acontecer. Você nunca sabia, não era nada previsível. Né? Olha só como as coisas... A gente está falando de previsibilidade, né? E aí a professora virou e falou assim, eu quero que vocês peguem uma folha em branco e desenhem a sua vida até aqui. Porra,
galera desenhou lá várias paradas. Eu, na época, era ilustrador, né? Tava ascendendo a designer, né? Porra, eu ilustrei e tal. Cara, veio um amigo meu, escreveu, ele fez uma parada, ele fez uma linha assim, ó, pequenininha, numa folha, mas ele é pequenininha. E aí ele abaixou a cabeça e foi dormir. Ele escreveu uma linha, abaixou a cabeça e foi dormir. A professora olhou e antes de... Ela chegou, foi do lado dele, cutucou, né? Ele assim, e ele acordou com a cara amassada. Aqueles, sei lá, 15 minutos que ele dormiu lá. Aí, sei lá, tinha acontecido alguma coisa, ele dormiu. E aí ele... Quando levantou, a professora virou e falou assim, viu o risco, né? E falou, você não vai fazer o trabalho, não? Você quer ficar com 0? Aí ele, mas eu já fiz. E o que significa isso? Aí ele, a minha vida só está começando. Essa foi a frase dele. E por isso ele fez um risco. E as pessoas olharam e falaram, porra, que gênio. E ela deu 0 para ele. Aí eu fico pensando, por quê? O julgamento dela era de que o que ele fez era insuficiente porque o comportamento que ele teve de abaixar a cabeça e dormir foi desrespeitoso. Então ela deixou um comportamento que, óbvio, eu não vou nem julgar se está certo ou está errado. Alguns vão dizer que está errado e está tudo bem. Ele pegar e dormir na sala. Mas ele tinha feito a parada, ele teve um raciocínio fora do esperado. E o que a gente tem nos colégios, de modo geral, ou na vida? Busca por resultados previsíveis. Então, quando você fala, pô, o que as crianças fazem no colégio? Elas buscam resultados previsíveis. Quanto é 2 mais 2? É igual a 4. Mas como é que se pensa? Como é que você efetivamente analisa? Como é que você desafia? Santos Dumont, cara. Santos Dumont foi o cara que tomou porrada. Ele apanhou quando ele era criança porque ele falou que o homem podia... Ou as pessoas são repetitivas? As pessoas experimentam porque elas têm coragem ou elas simplesmente reproduzem modelos sem questionar? E aí, isso afeta diretamente a experimentação, afeta diretamente o erro, etc. Então, é lógico que tem o erro, você não pode errar por negligência ou por, pô, tá de sacanagem, vou errar. Mas aí entra o outro lado. As pessoas, como não têm a coragem de experimentar o novo, porque a arquitetura da mente humana privilegia o familiar ao invés da novidade, a gente tem um bando de pessoas que está muito mais afim de manter o status quo. Aí quando vem o Steve Jobs da vida e lá no comercial de 1984, cara, lá, você taca lá a menina na tela, quebra a parada, porra. Você falou o que eu estava pensando aqui, porque tudo que você está dizendo está me remetendo ao mindset inovador e às lideranças visionárias, né? E aí você falou do Steve Jobs, eu falo do Jeff, do Bezos, cara, SpaceX, né? X, tá aqui. A gente está vivendo uma era de lideranças inspiradoras e visionárias. Como é que a gente estimula, instiga aqui nas empresas a que essas lideranças visionárias despontem? Eu acho que a questão da liderança é que é o ponto, né? Porque se a liderança não permite... A liderança é como se fosse esse professor que deu 0 lá para esse meu amigo. Porque a liderança, ela muitas vezes acredita que pelo poder tem a capacidade de fazer as escolhas pelas pessoas. E esse é o maior erro, que aí entra o comando-controle. Eu disse que não ia falar disso, mas vamos falar disso um pouco. Bom, o cara vem com uma visão centralizadora de decisões e aí, de novo, estimulado pela sociedade. Porque o que acontece? No colégio, quem tira 10 o tempo inteiro é privilegiado. É privilegiado. Vai se tornar representante de não sei o quê. Vitor, mas eu acho que aí a gente está falando de novo de cultura. O nosso sistema de ensino, ele é um sistema de ensino que não mede a capacidade do aluno aprender a aprender. Eu acho que esse é o grande mote. E o sistema de ensino está começando a mudar, mas, enfim, até isso acontecer... Mas acho perfeita essa tua analogia do professor que deu 0 para o teu amigo e da liderança atual, na perspectiva. Posso ler uma coisinha que eu estava lendo num livro, num material que eu estou estudando, que ele fala assim, a maneira mais fácil de mudar alguma coisa é mudar seu ponto de vista. Isso nem sempre resulta em uma mudança no mundo,
mas colocará você na melhor posição se desejar fazer uma mudança no mundo. E o prêmio pela experiência é a perspectiva. Todo o resto é informação. Acho que isso tem tudo a ver com isso que você está trazendo aqui. Com certeza. E essa coisa do... isso me lembra muito Gandhi também, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo e tal. Só que qual é o ponto? Essas frases, elas são lindas. Essa frase do Gandhi é linda. Só que o fato da pessoa ter incrustado algo recorrente é mais forte do que a frase bonita. E aí tu precisa mexer com as crenças originais daquela pessoa, entender que o que ela busca como benefício, o que ela busca como recompensa na vida, e de alguma forma usar isso para transformar o seu modelo mental, sendo uma das possibilidades. A outra é pela dor, cara. Na boa, a dor muda muitas pessoas. Eu falei isso já, acho que a Renata sabe, a Sandra eu não tenho certeza, mas eu tive um câncer já. Eu tenho 32 anos, eu falo que eu vivi em 50 em 30, e há 2 anos eu passei por isso. Cara, eu tinha uma condição de vida, de qualidade de vida horrorosa. Tudo bem, eu estava me realizando no trabalho de uma maneira fantástica, mas, eu estava obeso, meus exames de sangue eram ridículos, um monte de coisa. Cara, eu não tinha ar, eu dormia mal. Aí, beleza, passei por aquela situação, não necessariamente correlata, né? Estimulada é muito provável, porque depois que eu passei por aquilo, eu fui estudar tudo sobre câncer, né? Descobri que tem muito mais a ver com seus hábitos do que qualquer outra coisa. E aí, quando eu fui perceber que eu passei por aquilo e deu estalo, eu tive, pela dor, a oportunidade de mudar. Porque tem uma coisa que eu acho importante, né? O Nizam, ele fala muito isso, cara, eu acho que ele é um gênio. Ele fala, né, não apenas ele, várias pessoas, eu já tinha esse pensamento. Quando você tem um erro ou você passa por uma dor, ou você tem 2 opções. Ou você lamenta, ou você agradece e aprende. Eu agradeci e aprendi. Tanto que eu falo que hoje o câncer foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Porque eu emagreci, eu me tornei praticamente atleta. Agora na quarentena o negócio reduziu um pouco. Mas, cara, eu me lembro aí, em fevereiro, março, eu fazendo meus exames de rotina, e a enfermeira lá no lugar onde eu faço, né, o processo de acompanhamento com o médico, ela virou e falou assim, cara, tu virou um atleta. Meus exames de sangue contavam lá uma visão de imunidade de atleta de altitude. Puta, maior orgulho para mim aquilo. Mas por quê? Porque eu fui condicionado a ter uma mudança forçada porque eu fiquei com medo. O medo de uma outra recorrência, uma outra eventualidade na minha vida, né, relacionada à minha saúde, me fez mudar. Então, tem tantas abordagens de mudança, mas que elas se resumem a 2. Ou você descobre aquilo que a pessoa acredita e usa aquilo a favor, é pelo amor, ou a dor vai fazer você mudar. E se você não mudar, foi mal aí. Volta para casa e dorme. Bom, então, eu acho que assim, são vários componentes, né? Esse trechinho que eu li para você é de um curso de desenvolvimento humano. Eu acho que a gente precisa de lideranças que se conheçam mais e que explorem todo esse potencial humano para liderar. São técnicas de exploração de consciência. Tudo começa aqui. O nome desse curso é curso Avatar, né? E o que ele explora? 3 coisas. Uma é o músculo da vontade. Vontade é uma coisa que move a pessoa para a ação. Sem vontade, a pessoa não se move. Atenção, que é a capacidade dela ter atenção livre para se abrir a novos pontos de vista. E é assim que a gente consegue... uma mudança de perspectiva faz você enxergar e acreditar naquela experiência de uma outra forma. E é a atenção, a vontade e a tua matriz de consciência, o teu sistema de crença descortinado. E é interessantíssimo como, nessa exploração da consciência, a gente descobre tantas coisas que acreditamos que são transparentes para a gente mesmo e que criam uma realidade que nem sempre é a que a gente quer. Então, assim, que a mudança é de dentro para fora e ela, para acontecer, é assim, você tem que tocar cada ser humano, sabe? Cada ser humano dentro desse processo vai descobrir o seu caminho de evolução. Acho que as lideranças têm um papel muito importante na comunicação da visão, que conectem essas pessoas com alguma coisa que faça sentido. Mas o despertar de cada um para tentar se conhecer e se aventurar numa experiência, eu acho que a gente está aí
numa nova era em que a cultura da experimentação, que sai totalmente daquela coisa do previsível, a gente precisa aprender a lidar com ela, né? Fazendo a gestão de risco, fazendo tudo que é importante para gente não se suicidar ou não comer a plantinha e morrer. Mas é um ponto de vista, né? Mas eu quero te apresentar, você vai gostar desse curso. Pô, eu adorei. Vamos lá para Orlando depois para terminar junto. Aí sim. Começa aqui, depois a gente vai lá para a Flórida. Aí você vai conhecer. Eu já fiz, hein? O primeiro módulo eu já tô. Já. A equipe toda da educação transformadora é Avatar. Me passa, eu quero ver. Vou passar, vou te apresentar. E assim, muita gente fala, né, que isso tudo que você falou aí, custa, né? E custa. Se transformar, criar um propósito massivo transformador para unificar a galera dentro de um ambiente, cara, isso custa tempo. Não é o sol que vai se pôr ali e aí minutos depois a lua está no céu. Não é assim. Primeiro que não são eles que estão ali fazendo aqueles movimentos, né? Mas enfim, tirando isso, não é tão rápido. Então você precisa ter paciência, precisa ter tempo de verdade para fazer algo do tipo. Tem abordagens para você acelerar? Tem. Beleza, tem. Eu ensino isso lá. A questão toda é muito mais caro você não fazer nada. Então, é como eu vi uma frase outro dia, uma imagem que publicaram no Instagram que eu achei sensacional, pactuo com ela e vou reproduzir aqui mais ou menos. Na imagem estava dessa forma. Tudo bem que tem uma crítica ao que estava escrito ali. O CFO diz o seguinte para o CEO: quer dizer que a gente vai treinar todo mundo? Mas e se o pessoal for embora? Né? Se os profissionais forem embora? E aí o CEO responde: você prefere que a gente não os treine e eles fiquem? É genial, é genial. Custa muito mais você não fazer nada. Então, quando você tem esses gatilhos, tu fala, porra, é verdade. É meio que isso já é uma antecipação da dor para, ainda enquanto ela é amor, você mudar alguma coisa. Então, e esse é o valor da educação transformadora, que a gente está apostando tanto nela, né? Exato. Quer ver um negócio de educação transformadora? Porra, e a gente falou bastante de educação aqui, né? Bom, somos educadores e a gente tem propriedade para falar disso. Eu olho para coisas como Startup Weekend, Hackathon. Eu acho isso tudo fantástico. Por quê? Quando a gente tem o aprendizado experimental e experiencial, aí sim você consegue viver o conceito. Você vai para um desses eventos de Startup Weekend, que é um modelo replicável, né? Modelo oficial. Porra, cara, na boa. Você vai ter, no máximo, 3 palestras lá. Tu vai aprender no hands-on, vai meter a mão na massa, vai sair dali metendo a mão em um monte de ferramenta, fazendo várias validações, experimentando, errando. Puta processo de inovação legal. E quando você acaba lá no fim de semana, porra, é legal pra caramba você ver quantas pessoas se tornaram próximas umas das outras, como elas se conheceram, como elas perceberam as suas fragilidades, como elas perceberam pontos fortes. O time fala, pô, você que vai fazer o pitch, porque você tem mais habilidade para se comunicar, você vai fazer tal coisa, porque você tem mais habilidade com aquilo. Então você consegue aprender sobre si, aprender sobre o outro, aprender sobre o processo, e o mais legal, é exatamente por isso que ao final dessas dinâmicas as pessoas não conseguem muitas vezes dormir. Eu tive relatos, já fui mentor de Startup Weekend dezenas de vezes, e porra, você chega no final e a galera não consegue dormir. A galera fica tão empolgada, tão eufórica, em 2 dias de aprendizado. Cara, às vezes tu passa 6 meses dentro de uma sala de aula, né, no mundo pré-pandemia, e aquilo é boring, é um saco, não te traz nada. E aí você fala, não tô também condenando que esse modelo não é bom. Em alguns casos, por N variáveis, ele pode não ser bom. E aí você olha para aquilo e fala, cara, que sensacional. Então, assim, a educação, ela transforma, efetivamente, e ela vai... Quando a gente tem esse processo, que é o que a gente está vivendo agora, né? A educação começa a se transformar, vocês estão fazendo esse trabalho, a gente está fazendo esse trabalho, o que acontece? A gente está preparando as gerações futuras para não viver essas desgraças que a gente está vivendo como consultor dentro das empresas. Que são pessoas... E é uma desgraça. Pô, você acha que eu gostaria de fazer um projeto... Rapidinho, você acha que eu gostaria de fazer um projeto de 3 anos de transformação cultural? Porque eu sei que vai levar tempo, porque as pessoas vão ter resistência, vão ser sabotadoras? É lógico que não, pô. Eu queria fazer muito mais rápido. Eu queria ver o resultado mais rápido, mas não dá. Então, por isso
a gente precisa começar na base e preparar o futuro, né? Bacana. Foi mal, Rê, fala aí. Mas não, né, eu acho que a experiência, né, tem a lição de palavra, que ela é importante, né, o conteúdo, o fundamento, mas não é isso que educa, né? Isso assim, faz parte. O que educa é você mostrar, demonstrar, fazer, aplicar, observar, simular e corrigir, aprender a aprender com o processo. Vivenciar, né? Sentir. Soft skill não é uma coisa que você fala assim, olha, você faz assim, faz assim. Você tem que sentir, né? Isso que ela está falando, sentir. E aí você tem que se abrir a ser um pouco vulnerável, né? É corajoso de até assumir que algumas coisas que você faz, você vai ter que parar de fazer. Algumas coisas que você aprendeu, você vai ter que desaprender. Né? E aprender a admirar o sucesso do outro. Né? A gente pode se ver como concorrente, mas a gente pode se ver como complementar, a gente pode se ver como força que se une, né? Numa construção de mentalidade. Eu sou assim. Eu já falei para a Sandra, eu quero que tenham muitas empresas que eduquem transformando, porque a gente não vai dar conta de resolver os problemas do mundo. Mas se muita gente se unir, né, numa corrente que precisa trazer uma nova mentalidade para a liderança atual, a gente escala isso. Tá? Eu acho que essa são mudanças de estados de consciência, onde você sai do animal, né, onde assim a escassez, caramba, ele, vai falar do hacking, do agile hacking, e agora? Cara, que bom que tem pessoas que... A gente apoia também projetos de transformação de cultura, mas com uma outra pegada, né? Eu vejo a nossa complementariedade, eu quero conversar com você sobre isso, porque a gente precisa de muita gente para transformar esse mercado aí, essa forma de tocar os negócios, de preparar as pessoas, senão vai ter gente adoecendo, vai ter empresa quebrando por causa do detalhe do ser humano que ficou naquela mentalidade lá pré-histórica e não evoluiu. Né? E qual é a maior potencial do ser humano? A habilidade de pensar, né? E de transcender. Quando que a gente ia imaginar que ia estar fazendo uma reunião com tanta qualidade assim, por aqui? Sentindo, se emocionando. E fizemos. Né? Queria que você deixasse uma mensagem final para a gente encerrar essa entrevista. Pô, show. Primeiro que foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu fico pensando o quanto esse tipo de conversa sobe a régua do que a gente está vivendo aí de conteúdo. Eu acho não, é uma conclusão já há muito tempo. A gente está vivendo um momento que as pessoas muito mais só repetem as coisas ao invés de produzir conteúdo. Então, talvez 2% da população está produzindo algo novo, enquanto a oportunidade exatamente de produzir, né? Afinal de contas, fomos forçados a mudar tantas coisas, então por que não começar a experimentar? Acho que a gente está vivendo um mundo que nos permite mais a experimentação, pelo menos enquanto sociedade. E se uma empresa é o reflexo de uma sociedade, a sociedade está precisando, as empresas vão precisar. É só você parar para ver o quanto esse momento que a gente está vivendo, né, quarentena, o quanto as pessoas... tudo bem que a gente está falando aqui é atemporal, mas isso vai ficar na nossa história para sempre. O quanto o momento da quarentena permite as pessoas a terem algo novo em suas vidas. Então, muita gente olha para isso tirando o fator pandêmico e de saúde, que é um problema, mas é um problema clássico não, né? Mas ele é bem objetivo. Agora, e tudo o resto? Tudo o resto é uma mudança que você tem que escolher, ou você se lamenta, ou você traz alguma coisa, algum aprendizado dali. E eu fico pensando, né? A nossa principal missão aqui, tu falou de concorrente, queria também falar um recado disso, é imaginar a vida e o trabalho de maneira tão integrada para você ser o único, o ser humano. E ser humano, né, são duas palavras, não é uma só. Primeiro precisa ser. E aí, como ser,
não se separa de quem você é no trabalho e na vida pessoal. Agora, então, né, todo mundo, a maioria das pessoas em casa, praticamente está tudo mais misturado ainda. E quando eu olho para quem é o ser humano da concorrência, cara, na boa, agradece. Não fica ali naquela de, porra, babá. Agradece, sabe por quê? Porque se ele te incomoda tanto, é bom para você se coçar. Ele te tira. Exato, pô, te tira do conforto. Então, brinde a ele, brinde ao concorrente. Outra coisa que talvez seja a grande questão aqui, no mundo em que tudo está acontecendo tão acelerado, tenha menos prioridades. Quem tem muita prioridade não tem nada. Não tem nenhuma. E o maior ponto, verdade. Não tem nenhuma. E o maior ponto é que esse talvez seja o recado, né? Tudo isso que a gente falou aqui, falamos de experimentação, cultura, um modelo de transformação orientado ao familiar que entrega o novo gradualmente. Quando você olha para tudo isso, fala, cara, eu estou aprendendo tantas coisas nesse século e nesse momento, que, na verdade, a gente tem que parar de se achar um especialista. Eu sou especialista nisso, naquilo é assado. Meu amigo, o mundo é imprevisível, mudou e provavelmente o produto que tu vai construir, tu nem sabe se funciona. Então, acho que a gente tem que baixar a bola, ser mais humilde e nos colocarmos, talvez, como aquele que, nesse momento de mundo, eu acho que tem o maior valor. E eu acho, de verdade, que é o estagiário. A gente deve ser estagiário do século XXI. A gente está aprendendo a viver algo que a gente nunca viu. Para pensar aí, cara, na pandemia de novo. A galera aí que estudou medicina para olhar pandemia, para olhar infectologia, os caras nunca viveram isso além dos livros. Porra, a última pandemia tem 100 anos, cara. E aí o que você para pensar? Somos estagiários do século XXI. Então a gente tem que se permitir a naturalmente explorar um pouco mais com a cabeça de quem quer aprender e não daquele que só está ali para fazer e cumprir tabela. Acho que esse é o recado, que a gente seja mais estagiário do século XXI. E obrigado vocês, meninas. Prazer enorme. Olha, muito obrigada pelo teu tempo, por essa contribuição tão rica. Eu te desejo muito sucesso, tá? Eu quero continuar acompanhando aí esse trabalho bonito que você faz, inspirador pra gente também, tá? Um beijo. Parabéns, Vitor. Muito obrigada, viu? Foi muito agradável. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.